Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Milene Gomes. Esse vídeo vai ser maravilhoso. Nós vamos resolver 10 questões de PNE, Plano Nacional de Educação. E se você tem dúvida em Plano Nacional de Educação, você vai tirar algumas hoje nesse vídeo, porque a gente vai fazer em questões, tá? Vai ser um vídeo mais objetivo, rápido, só para você ali pegar rapidinho o que cai nas questões, para você ficar ligado nesse tema que é tão importante, que tem caído bastante aí nos concursos da área de educação, tá? Então fique ligadinho, presta atenção, vai ser um vídeo show de bola, vai ser um vídeo com muito conteúdo, com muito conhecimento, tá? Então presta atenção, olhem aí, tá aqui, peraí, vamos lá. Tá aí, nós vamos falar do PNE, Plano Nacional de Educação. Pessoal, o Plano Nacional de Educação, peraí só um pouquinho que eu tô aqui com a transmissão vamos lá. Pessoal, o Plano Nacional de Educação, ele foi instituído pela Lei 13.005 de 2014, tá? Nós vamos falar sobre essa Lei 13.005 de 2014 em questões, né? E aí eu queria que você desse uma olhadinha no meu Instagram, caso você não me segue lá, por favor, vou ter o maior prazer de ser seu amigo também nas redes sociais, é o @prof.milene_gomes, ok? Segue lá, pessoal, olha só. O Plano Nacional de Educação, ele tem uma base, né? Uma base legal, uma base teórica. O que acontece? Quem nos disse que nós tínhamos que ter um Plano Nacional de Educação? Quem foi que disse? E aí vocês vão perceber que foi nada mais, nada menos que a nossa Carta Magna, a nossa lei maior, a nossa Constituição de 88. Então ela lá, no seu texto, no seu artigo 214, ela já falava, olha, vocês têm que ter um Plano Nacional de Educação. Por quê? Porque ele pensava em ter um Plano Nacional de Educação com metas, com diretrizes, objetivos, para que a gente alcançasse o mínimo de qualidade na educação, tá? Então, o objetivo sempre foi esse, alcançar qualidade na educação, tá? Então, preste atenção aí, volta comigo aí na tela, olhem aí, ó, o artigo 214 é esse aí que eu coloquei para você. Gente, o artigo 214, ele fala o seguinte, ó, a lei, que lei é essa? É essa que a gente falou da Lei 13.005 de 2014. Então, olha só, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal. O que quer dizer essa duração decenal? Gente, duração de 10 anos, tá? E aí eu queria chamar a sua atenção para uma situação. Para nós termos um Plano Nacional de Educação com outra duração, nós podemos fazer a qualquer momento, nós podemos fazer um Plano Nacional de duração de qualquer tempo? Não, não podemos, a não ser que a Constituição seja alterada, mais especificamente o artigo 214 seja alterado, porque até hoje todos os planos nacionais que vierem e os para trás que teve, né, esse não é o primeiro, tem que ser de duração decenal, ou seja, 10 anos. E aí você pensa que isso é uma informação boba? Não é. Em questões atuais, a gente viu que caiu essa questão, tá? Então, prestem atenção aí. Olhem aí, ó. Qual que é o objetivo do PNE? O objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. Então, todas as vezes que você ouvir falar na relação entre os entes federados, União, Estados, DF, município, com relação à educação, sempre virá essa palavrinha colaboração, tá? Então, o regime sempre é o regime de colaboração, ok? E definir diretrizes, objetivos, metas, estratégias, tudo isso tem lá na nossa Lei 14.005, tá, gente? Tem todas essas informações, diretrizes, metas, estratégias. Os objetivos, eles não vão ser explícitos, tá? Eles não vão ser explícitos, mas eles vão estar coadunando com todo o documento, ok? De implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzem e aí ele vem com outras informações, mas eu trouxe aqui só o básico mesmo para você entender por que nós temos um PNE. Além do PNE, nós também temos a nossa
LDB, que é a lei maior, a lei que fala da nossa educação, é a lei queridinha dos professores, né? Porque é lá que tem tudo, né, gente? E aí lá na LDB também, lá nas incumbências da União, vem falando sobre a incumbência da União em elaborar o Plano Nacional lá no seu artigo 9º. Dê uma olhadinha aí, segue comigo, olha aí, ó, artigo 9º da LDB, a União incumbe-se-á de elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com quem? Com os estados, Distrito Federal e município. Lembra que eu falei da palavra colaboração? Ela sempre vai aparecer quando falar dos entes federados. E aí aqui eu quero que você preste atenção numa situação. A União deverá elaborar a própria lei, né? Tá falando disso. E só que foi no artigo 9º da Constituição, no artigo 214 no artigo 9º da LDB, artigo 214 da Constituição, mas a gente só ganhou o nosso Plano Nacional de Educação muito tempo depois. Aí assim, a gente teve um que valeu de 2001 a 2010. Lembra que a gente falou que o plano tem que ser 10 anos? Então nós tivemos um de 2001 a 2010. O que aconteceu? Esse plano ele não foi tão democrático, ele não teve tanta participação da sociedade civil. Então acabou que ele não foi um plano tão firme, tão preciso na qualidade, naquilo que a gente precisava para a educação, mas ele estava lá. E aí o que acontece? Nós tivemos uma lacuna, né? Nós ficamos 4 anos sem nenhum plano nacional de educação, e isso é um erro, mas aí o PNE, esse que está vigente, né? Porque ele inicia em 2014 e vai até 2024. Esse que nós temos hoje, ele traz essa situação para a gente não ter mais essa lacuna, tá? Então, o que aconteceu? Em 2010 a gente teve um PNE, ele findou, né, se tornou obsoleto, que ele só valia até 2010, e aí a gente ficou 2011, 2012, 2013, 2014 sem Plano Nacional de Educação. Um erro, né, gente, para a nossa história. Mas tudo bem. Passado é passado, agora a gente tem um que não deixa isso acontecer. Quando a gente estiver acabando esse Plano Nacional de Educação em 2024, a gente já tem que estar com um plano já próximo para entrar em vigência, e aí eu vou falar sobre isso depois, mais tarde, para vocês, tá bom? Mas é só para que vocês entendam essa lacuna que nós tivemos em 2010 de 2010 a 2014, ok? Pessoal, segue aí, olha aí para a tela de novo, me acompanhem na tela. Vamos para a primeira questão, já para vocês se situarem, tá? Olha lá, questão 1. São diretrizes do PNE a erradicação do analfabetismo e a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. E aí, minha gente, essa questão, ela está certa ou está errada? Quem estiver assistindo esse vídeo agora, né, comigo, quem estiver assistindo esse vídeo depois de forma assíncrona em outro momento, eu gostaria que você participasse aí do chat, colocasse a resposta, comentasse, para ver se esse vídeo realmente foi de grande valia para você, tá, gente? Então, se você está estudando para a área de educação em qualquer estado, em qualquer município, esse vídeo é para você. Então, olha só, nessa primeira questão, ela já tem várias informações e eu vou dar para vocês aqui, ó. Essa questão, ela está certinha, tá, gente? O gabarito dela é certa, mas eu queria que você prestasse atenção nas informações que eu vou passar para você agora, somente nessa questão. Primeiramente, o PNE, ele tem diretriz? Sim. Ele tem quantas diretrizes? 10 diretrizes, tá? Ele tem 10 diretrizes. E ele tem também 20 metas, tá? Ele tem também 20 metas. E aí, dentro das metas, vão ter as estratégias. As estratégias são em torno de 250 e poucas estratégias, são muitas. As questões de prova cobram mais diretrizes, deixa eu olhar aqui para vocês, e vocês me olharem. As questões de prova cobram muito as diretrizes e as metas, principalmente as metas, e tem algumas metas preferidinhas ali pelos examinadores. Tem as estratégias, já vi questões de estratégias, não são muitas, mas a gente depois vai ver um macetezinho para poder a gente tentar saber o que é diretriz, o que não é, tá? Mas o ponto foca nas diretrizes e foca nas 20 metas, tá? E outra coisa, as diretrizes, elas estão no próprio documento, no próprio corpo do documento. E as metas, elas vão estar no anexo, tá? No anexo da lei. Então, fiquem atentos nesse ponto e prestem atenção nessa questão aí. Olha lá, ó, na tela comigo.
São diretrizes do PNE a erradicação do alfabetismo e a promoção do princípio da gestão democrática da escola pública, certinho. São diretrizes mesmo a erradicação do analfabetismo? Sim, gente, quando ele fala de erradicar, ele quer acabar, tá? Ele quer acabar com o analfabetismo. E o princípio da gestão democrática, eu queria que você pensasse um minutinho aqui, ó. Gestão democrática. Nós podemos ter gestão democrática na escola privada? Podemos, ok. Mas o princípio da gestão democrática, gente, é na escola pública, tá? É na escola pública. Então, gravem essa informação. Falou de gestão democrática, é da escola pública, tá? A gestão democrática na escola privada pode acontecer, pode, mas não é o caso, tá? Então, o caso aqui, o Estado promove a gestão democrática na escola pública. Tanto é que tem lá a escolha de diretor, né, e eleição para a comunidade e tal. Tudo isso, tudo bem? Então, presta atenção aí nessa questão. A gestão democrática é da escola pública, ok? Então, essa questão está certinha sim, tá? Gravaram as diretrizes? São quantas? 10. E quantas metas? 20, tá? Gravem esse número, porque tem questão que vem falando o contrário, tá? E gravem também depois, porque eu vou depois dar para vocês um dever de casa para vocês conhecerem melhor o PNE, ok? Então, vamos lá, gabarito certo, muito bem. Vamos lá, vamos fazer a próxima questão aqui, ó, questão de número 2, vamos lá. Pessoal, muito obrigada quem está assistindo esse vídeo agora, tá? Boa noite para você, se você está assistindo agora pela noite, bom dia se você estiver assistindo pela manhã, ou boa tarde se você estiver assistindo pela tarde. E de antemão eu quero já deixar o meu agradecimento por você estar aqui comigo, tá? E se você já curtiu o vídeo, faça isso agora. Se você não curtiu o vídeo, faça isso agora, tá? E segue o canal da professora Milene. Olha lá, pessoal, questão de número 2. A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objetos de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas ao longo dos 10 anos de sua vigência. Muito bem, esses 10 anos eles podem vir com um termo que eu falei para vocês, que é o que vem no artigo 214 da Constituição, que é a palavra decenal. Lembra que eu falei disso? A palavra decenal. Essa é a palavra que pode ser substituída por 10 anos, ou também pode vir a palavra plurianual. Se tiver vindo da palavra plurianual, tá certinho. Já vi questões que vem falando a palavra anual, aí você presta atenção, porque anual é um ano, então está errado, tá? Então, olha lá, a questão diz o seguinte: a execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objetivo de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas ao longo dos 10 anos de sua vigência. Pessoal, olha só, presta atenção. É verdade, é isso mesmo. Gravem a palavrinha, na verdade a palavra não, o termo monitoramento contínuo, ele sempre vai vir essas duas palavrinhas juntas, monitoramento contínuo e avaliações periódicas. Gente, o que acontece? Se a gente tem um plano, ele precisa ser o quê? Qual é a palavra que a gente pode utilizar aqui? Monitorado, né? A gente precisa saber se esse plano está sendo seguido, se as metas estão sendo seguidas. E aí o que acontece? O PNE, ele se preocupou com isso. Então, vamos lá, a gente lança um Plano Nacional de Educação, mas a gente tem que ter pessoas, a gente tem que ter instâncias para monitorar se o plano está sendo seguido, tá, gente? E aí, existe mesmo isso lá no Plano Nacional de Educação. E aí eu queria que vocês gravassem que o PNE, ele tem 4 instâncias, tá, gente? Ele tem 4 instâncias para fazer esse monitoramento contínuo e essa avaliação periódica. Qual que é quais que são essas quatro instâncias? Deixa eu falar com você, ó. Essas 4 instâncias, primeiramente, é o MEC, tá? Ministério da Educação, e por ser muito óbvio, né, gente? É o órgão máximo da educação, então ele precisa estar aí monitorando para saber se tá ok o plano nacional. Então a gente vai ter o MEC, a gente vai ter as 2 comissões. E quais são essas comissões? Uma comissão do Senado e uma comissão da Câmara, tá? Uma comissão do Senado e uma comissão da Câmara. Nós vamos ter também o CNE, né? Tá aqui, ó, o CNE, deixa eu escrever aqui.
o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, e nós vamos ter, por último, o FNE, que é o Fórum Nacional de Educação. Então, essas 4 instâncias, elas vão monitorar, vão fazer um monitoramento contínuo e vão fazer as avaliações periódicas ao longo desses 10 anos, né, desse período decenal do Plano Nacional de Educação. Então, essas 4 instâncias, elas são muito importantes para o PNE. Ok, pessoal? Então, essa questão, ela está o quê? Ela está correta, não é isso? Certinho, muito bem. Então vamos para a questão de número 3? Olha lá, ó. Compete ao INEP, Instituto Nacional de Educação e Pesquisas Anísio Teixeira, né? Divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações em seu sítio institucional. Pessoal, essa questão ela é uma pegadinha, tá? E ela está errada. Por que ela está errada? Porque aqui, essa função aqui, ó, divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações do seu sítio, isso aqui é uma função daquelas 4 instâncias que nós acabamos de falar. E naquelas 4 instâncias não está o INEP, tá? O INEP ele vai fazer uma outra coisa, a função dele é outra, mas divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos seus sítios institucionais, isso é função daquelas 4 instâncias que nós acabamos de falar. Então é por isso que essa questão está errada, porque o INEP não entra ali dentro daquelas quatro instâncias, ok? Então olha lá, ó, gabarito errado, muito bem. Pessoal, tá tudo bem aí? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo compreender? Está sendo um vídeo mais rápido, mas é porque eu quis trazer informações mesmo tiradas das questões que caem em concurso, tá? Todas essas questões foram de concursos, algumas adaptadas por mim, mas todas são de concurso, para você saber como que esse documento é cobrado. E o PNE, ele geralmente é muito chatinho, mas quando você pega essas questões que você vê assim, que não é difícil, aí você pensa assim, não é tão ruim assim estudar o PNE, tá? Então, continua aqui com a gente, tá? A gente vai fazer 10 questões que você vai ver que em 10 questões você vai aprender muita coisa, tá? Então vamos seguir aí? Olha lá, ó, questão de número 4. Questão de número 4. Pessoal, a questão de número 4 ela fala o seguinte, ó. O PNE, Plano Nacional de Educação, elaborado em 2014, estabeleceu 20 metas. Foram 20 metas mesmo, gente? Foram 20 metas. Quantas diretrizes? 10. E 20 metas a serem cumpridas durante a sua vigência. Dentre elas, nós temos aí universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população, de 7 a 18 anos de idade. E aí, pessoal, essa questão está certa ou errada? Prestem atenção aí, gente. É de 7 a 8 anos? E aí? Olha só. Gente, essa questão ela não está certa, ela está errada. E por um simples motivo. Não é a idade de 7 a 18 anos. Qual que é a idade correta, pessoal? De 6 a 14 anos. Que aí entra aí o ensino fundamental completo, né? 1 e 2, tá? Então, tá erradinho essa questão aqui, por isso não é de 7 a 18 anos, e sim de 6 a 14 anos. Tá bom? Mas a meta é isso mesmo, universalizar o ensino fundamental de 9 anos, e essa é a meta de número 2, tá? Essa é a meta de número 2. Vamos lá, número 2, alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. E aí, minha gente, tá certo ou está errada essa questão? Gente, essa questão ela está certinha, tá, gente? Até o final do 3º ano mesmo. Essa meta é a meta de número 5. Pode gravar que ela cai bastante. E aqui eu queria que você prestasse atenção em uma informação. No PNE é até o 3º ano e na BNCC até o 2º ano, tá? Então lá no PNE vai falar que a alfabetização tem que acontecer até o final do 3º ano do ensino fundamental. Lá na BNCC, que também é um documento aí bastante importante para você da área de educação, vai dizer que você tem que alfabetizar a criança até o final do 2º ano, ok? Então esse é o ponto. Gravem esses 2 documentos, essas 2 informações, porque para o examinador trazer essa confusão de números e de documentos é fácil, né, gente? A gente sabe que eles adoram fazer isso e bagunçar a vida do concurseiro, tá? Então olha só,
Então, meta de número 5, tá certinho até o final do terceiro ano. Vamos lá. Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas. Gente, essa meta aqui é a meta de número 6, que fala sobre a educação integral. E ela está certinha, tá, gente? A meta de número 6 diz que oferecer educação em tempo integral, tá? Aquela educação em tempo integral, em, no mínimo, 50% das escolas públicas, tá, gente? Então, essa questão aqui ficou certo. Então, essa aqui, a 3 é certa, né? A 2 também é certa. Então, ficou errado, certo, certo. Não é isso? Vamos ver? Isso, errado. Aliás, o contrário, certo, certo e errado. Foi isso, gente? Não, eu coloquei no gabarito errado. Vamos lá. Aqui ficou errado, certo, certo. Não é isso? Errado, certo, certo. Não é isso, minha gente? Isso, errado, certo, certo. Tá? Aqui que tá errado, que não é de 7 a 18, é de 6 a 14. Então tá errado, certo, certo. Tudo bem, pessoal? Então, o meu gabarito aqui é que está errado, erro de displicência da professora. Vamos lá, pessoal, para a questão de número 5. Olha lá, ó, estamos chegando na metade do nosso vídeo. Já já a gente chega à 10ª questão. Questão de número 5, o Plano Nacional de Educação, PNE, Lei de número 13.005 de 2014, é um documento que define compromissos colaborativos entre os entes federados. Quem são esses entes federados? Falamos ele no começo do vídeo. São a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos eles são entes federados, tá, gente? E diversas instituições pelo avanço da educação brasileira. Sobre o PNE, é correto afirmar que a sua vigência vai de 2015 a 2025? E aí, minha gente, certo ou errado? Muito errado, né, gente? A vigência do nosso plano vai de 2014 a 2024, ou seja, até o ano que vem. Né? Estamos quase findando o nosso Plano Nacional de Educação. E aí aqui, gente, no último ano de 2024, se eu não me engano, no primeiro semestre ou no segundo semestre de 2024, o próprio PNE diz que nós temos que fazer aqui, ó, já a preparação para o próximo PNE, para que não ocorra aquela situação que eu falei da lacuna do PNE anterior, tá? Então, aqui lá no finalzinho do PNE, a gente tem que já programar o próximo PNE. Ok, gente? Então, essa questão aqui, sua vigência vai de 2015 a 2025, está completamente errada, porque é de 2014 a 2024. Então, essa questão está errada. Muito bem. Vamos lá, pessoal, para a próxima questão de número 6. Olha lá. Ó. A realização de seu objetivo central, a realização do objetivo central do PNE, pressupõe que as ações em todos os níveis e modalidades de ensino sejam executadas de forma articulada pelos entes federativos, sob pena de aprofundar igualdades regionais em vez de superá-las. Gente, essa questão está errada, por quê? Porque aqui o único erro dela é só isso aqui, ó. Aprofundar igualdades regionais em vez de superá-las. É o contrário, tá, gente? O PNE, ele quer superar não as igualdades, mas superar as desigualdades, tá? Então, aqui, ó, é a palavra desigualdade, tá? Então, o PNE, ele quer que com todas essas metas, desigualdades, ele quer que com todas essas metas nós possamos superar as desigualdades, ou seja, ter uma sociedade mais igualitária, né? Em termos socioeconômicos, tá, gente? Então, ele quer superar as desigualdades, ok? Então, é por isso que tá errado, porque não é aprofundar as igualdades regionais em vez de superá-las. E nem é superar as igualdades, é superar as desigualdades, tá? Então, é por isso que essa questão está errada, ok? Tudo bem? Vamos lá para a próxima questão de número 7, olha lá. Ó. O alinhamento dos planos de educação nos estados, no Distrito Federal e nos municípios constitui-se um passo importante para a construção do Sistema Nacional de Educação. Isso significa que todos os planos de educação devem ser idênticos. E aí, pessoal? E aí, o que vocês me dizem? Pessoal, na educação,
quando vier esse termo idênticos para algo relacionado à educação, a gente já tem que ligar a nossa anteninha, né? E já ficar atento. Por quê? Porque na educação, gente, nós não temos condições. Você que trabalha em escola, você que trabalha em sala de aula, você sabe que por mais que você trabalhe ali a mesma coisa, cada aluno vai ter a sua especificidade, né? Cada escola vai ter ali a sua nota do IDEB, cada escola vai traçar os seus objetivos conforme a sua comunidade, as necessidades da sua comunidade. Então, é por isso que na educação nós não podemos usar essa palavra igualdade, porque nada na educação tem esse propósito de que sejam iguais, de que as crianças sejam iguais, de que a educação seja igual. Não, não tem, tá, gente? A gente tem a questão de da igualdade de gêneros, da igualdade dos alunos, da questão social, tudo bem. Mas a questão da educação mesmo em si, igualdade, não cabe para a educação, tá, gente? Então é por isso que essa questão aqui ela tá errada, ó. Todos os planos nacionais devem ser idênticos de forma alguma. Cada instituição cada ente federado vai produzir o seu plano nacional, né? E aí a própria lei fala que cada plano tem que criar os seus planos distritais, os seus planos municipais. Então cada plano vai ter a sua especificidade, tá, gente? Então não tem essa de os planos nacionais, de os planos de educação nacional, não, né? Os planos distritais ou estaduais de educação serem idênticos de forma alguma, tá? Cada um tem a sua especificidade. Ok, pessoal? Então, essa questão está errada por esse motivo. Tudo bem? Vamos seguir? Olhem aí, ó, questão de número 8, estamos quase chegando ao fim. O novo PNE, essa questão aqui ela tá um pouquinho desatualizada, mas eu trouxe assim mesmo, tá? O novo PNE, porque o nosso PNE atual, ele não é novo, né, gente? Ele já tá quase findando, inclusive. Essa questão tá um pouquinho desatualizada, mas ela serve como aprendizado mesmo pra gente, tá? Então, olha lá, o novo PNE ele estabelece avanços em relação ao plano anterior. Qual que foi o plano anterior? O de 2001, que foi de 2001 a 2010, como eu havia falado, tá? Na medida em que delimita um conjunto de objetivos e prazos passíveis de aferição e monitoramento. Gente, essa questão ela está certinha, tá? Olhem aqui para mim. O plano, como eu havia falado para vocês, o Plano Nacional de Educação de 2001, que valeu de 2001 a 2010, ele não tinha, claro, essa determinação das metas, das diretrizes, tá? Então, esse plano de 2014 a 2024, ele veio para contribuir bastante, porque aí ele trouxe metas, ele trouxe diretrizes, os objetivos não veio explícitos, mas subtende pelo documento qual que é o objetivo do Ministério da Educação, da questão de todos os responsáveis pela educação na configuração do PNE. Então, qual que é o objetivo central? A qualidade da educação. Tá? Então o plano anterior ele não trazia essa delimitação, essa coisa clara. E o plano nacional de 2014 a 2024, que é o nosso atual plano vigente, ele trouxe essas delimitações de metas. Olha, até tal ano tem que cumprir tal meta, tem que cumprir tal coisa. Então ele traz essa delimitação bem direitinho, então é por isso que ele tem, quando a questão fala que ele teve avanços em relação ao outro, tá? Então é por isso. Então a questão tá certinha, tá, gente? Então, ó, segue aí, olha lá, a questão certinha, tá, gente? Na medida em que delimita um conjunto de objetivos e prazos passíveis de aferição e monitoramento. Certinho, o PNE traz isso mesmo, tá, gente? Quando a gente começa a conhecer as 20 metas, a gente vê exatamente isso aqui, ó, objetivos, prazos. Por isso que as bancas trazem muitas questões das metas e das diretrizes não traz números, né? Mas as metas trazem números. Então é por isso que as bancas cobram bastante as metas, né? As 20 metas. Ok, pessoal? Então, olha lá, essa questão está certinha. Vamos para a questão de número 9. Olha lá, ó. Você que está chegando agora, muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? Conforme o horário que você está assistindo esse vídeo. Olha lá, ó. Questão de número 9. O PNE é composto por 25 metas. Epa! E aí, minha gente? Só de ler a gente já sabe que está errado. Porque a gente sabe que o PNE ele é composto de 10 diretrizes. Vou colocar aqui um Dzinho de diretrizes. Opa, esse D aqui ficou feio.
E ele tem quantas metas? 20, não são 25, são 20 metas, tá, gente? Então, o PNE é composto por 25 metas, errado, que foram largamente debatidos e apontados como estratégicos pela sociedade na CONAI 2010, os quais foram aprimorados na interação com o Congresso Nacional. Essa outra parte aqui da questão até que pode estar correta, mas quando falou de 25 metas, está errado, tá, gente? Gravem aí 20 metas, 10 diretrizes, ok? Tudo bem? Então, questão errada. Vamos lá para a questão 10. Olha lá, chegamos ao final do nosso vídeo aí com a última questão. Vamos ver o que essa questão fala? O PNE tem duração de 10 anos e cada unidade da federação deve elaborar o seu próprio plano. Questão muito certa, né, gente? São 10 anos mesmo? Sim. Qual outra palavrinha que eu posso substituir por 10 anos que vem nas questões? Duração decenal ou duração plurianual. E aí aqui eu queria fazer um adendo com vocês em relação a isso aqui, ó. E cada unidade da federação deve elaborar o seu próprio plano. Eu acabei de falar, mas eu vou falar aqui mais detalhadamente. O que acontece? O PNE, ele vem muito claro que com um ano da publicação do PNE, então, por exemplo, o PNE, se eu não me engano, foi publicado em maio de 2014. Então, em maio de 2015, as unidades federativas, estados, Distrito Federal e municípios deveriam ter os seus planos distritais ou municipais ou estaduais publicados. Então, lançou o PNE em 2014, em 2015, esses entes federados já teriam que ter os seus próprios planos publicados. Ah, mas a gente já tinha um plano, então você teria que só adequar esse plano ao PNE, ok? Então, esse ponto é importante porque cai em prova, né? Qual o prazo? Qual o prazo que os entes deveriam ter para publicar os seus planos após o Plano Nacional de Educação? 1 ano, tá? Porque vão ter outros planos, outros prazos no PNE, mas o prazo mesmo para os entes publicarem os seus próprios planos ou adequarem, né, ao PNE, 1 ano. E aí, eu queria só fazer uma observação, porque eu tô gravando aqui do Distrito Federal. E o Distrito Federal fez o dever de casa bonitinho e nós temos o nosso PDE, tá, gente? Então, essa questão aqui, vamos para a tela aqui de novo, essa questão está certinha, tá? Então, qual é o prazo para os entes fazer? Né, cada ente, cada unidade da federação fazer 1 ano. Gravem esse prazo porque ele é importante. Ok, pessoal, então questão certinha. Pessoal, é isso, tá? Videozinho rápido aí com 10 questõezinhas do PNE. Tem mais informações do PNE? Claro, claro que tem, né? Tem muitas outras informações do PNE, mas eu quis trazer informações das questões. E aí, o que a gente pode fazer depois? Eu gravo outro videozinho, posso trazer mais informações em um outro vídeo, né? O objetivo desse era que fosse um vídeo mais rápido. Posso depois gravar um vídeo com mais informações do PNE, para você que está estudando para a área de educação, para você que é professor assim como eu, né? A gente está aqui para um ajudar o outro, tá? Então eu espero de coração que o meu vídeo alcance os seus estudos, que você seja muito abençoado nas suas provas. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui nos comentários, curte, que eu vou ficar muito feliz mesmo, tá? Então, e não se esqueça, tá? Por favor, se você tiver aí de bobeira, me siga lá no Instagram, @profmilenegomes, que de vez em quando, vez ou outra, eu posto alguma coisa na área de educação lá, e esse vídeo está sendo gravado dia 12 de janeiro de 2013. Ontem nós tivemos uma atualização da LDB, tá? Então, eu até postei lá no meu Instagram, depois, se você quiser dar uma olhadinha, vou depois postar um fluxograma lá bem legal pra você, tá? Então é isso, gente. Agradeço de coração a sua companhia por aqui. Um beijo, fiquem com Deus, tá?